Gurizada, o negócio é o seguinte, aumentou e muito o ambiente de pressão, também com uma certa turbulência na seleção brasileira ao longo desta sexta-feira. E isso independe do resultado do jogo do Brasil, logo mais 9h30 da noite, contra o Equador no Beira-Rio. O Brasil pode golear por 3, 4, 5, 6-0, que não vai diminuir a temperatura desta panela de pressão. Isso porque os jogadores da seleção se negam a disputar a Copa América, o técnico Tite está aliado com eles e mais. Ao longo do dia de hoje, algumas das lideranças, entre os quais o atacante Neymar, telefonaram para colegas de clubes que jogam em outras seleções aqui no continente, na América do Sul, tentando criar um clima de boicote à Copa América, mas isso ainda não prosperou. Não se descarta a possibilidade de que Tite deixe o cargo por vontade própria ou seja demitido, possivelmente na próxima semana, depois do jogo contra o Paraguai em Assunção. Vamos falar sobre isso neste vídeo. Te informo que a 1xBet, 1xBet, uma casa gigante do mundo das apostas, patrocina este meu vídeo. Já fez a tua fezinha lá hoje? Então faz o seguinte, te inscreve primeiro na 1xBet, usando um link que está aqui na descrição deste meu vídeo. Depois, tu usa o meu código promocional pessoal, como tá aqui, ó, Meneghetti, com G-H-E-T-T-I, com esse código. Tu vai dobrar o valor do teu primeiro depósito, de 50 para 100, de 250 para 500. Entretenimento, várias modalidades esportivas para tu te divertir, fazer a tua apostinha lá, ir testando, ir brincando, e quem sabe, se tu for bom de palpite, se tu for bom de aposta, ganhar uma graninha, tirar o teu churrasco do final de semana. Outro dia eu acertei o campeão, o resultado da Champions, tirei um baita de um churrasco e ainda sobrou uma graninha. Vai lá na 1xBet. Eu tô rodando a vinheta e na volta a gente fala deste clima conturbado da seleção brasileira durante as eliminatórias e as vésperas da Copa. Tá valendo a tua inscrição no meu canal, sininho para ativar as notificações, like, joga o meu canal para cima, mas fundamental é tu estar inscrito aqui. Mesmo que tu divirja das minhas opiniões, das minhas ideias, eu já falei que eu não escrevo ou não falo, não dou opinião nos donos da bola, nosso debate lá na TV Bandeirantes, sou aqui no YouTube para concordâncias e sim para reflexões. Vem divergir comigo também nos comentários, sem comportamento hater inadequado, né? Em tom de equilíbrio, com argumento, a tua divergência é muito bem-vinda aqui no meu canal. Olha só, ambiente tenso para o Brasil, vai jogar logo mais 9h30 da noite no Beira-Rio contra o Equador. Este meu vídeo independe do resultado, o Brasil pode ganhar do Equador de 6-0, não vai mudar nada. E talvez até ganhe, ou talvez os jogadores usem o jogo para mandar um recado de descontentamento para a CBF. Nesta sexta-feira, para aumentar o ambiente conturbado, o portal G1 informou que o presidente da CBF, Rogério Caboclo, está sendo denunciado por uma funcionária da CBF por assédio sexual e moral. Isso, é claro que isso não tem relação com a polêmica dos jogadores, mas é mais um ingrediente que enfraquece o presidente Rogério Caboclo, que no mês passado balançou no cargo. Agora quem balança é o técnico Tite. Por quê? Porque o Tite está completamente favorável a esta postura dos jogadores, são os principais líderes do grupo, especialmente jogadores que atuam no continente europeu, que são referências técnicas da seleção brasileira, que representam a grande maioria e que estão se negando a disputar a Copa América. No dia de ontem, a primeira informação é de que eles estariam preocupados com a realização do torneio no Brasil por conta da pandemia. Hoje a informação é de que eles acham que a competição não tem relevância, não tem importância, estão cansados, desgastados e preferem ter um período de descanso para não ter esse desgaste dos jogos de uma competição de pouco significado. Primeiro ponto de vista que eu coloco aqui como opinião é que eu acho que realmente essa Copa América não era necessária. A Copa América antigamente acontecia de 4 em 4 anos. De um tempo para cá foi embolando uma atrás da outra. Nós vamos para a quarta Copa América em 7 anos. Não precisa tudo isso. Os países continentais já estão se enfrentando nas eliminatórias. Estas sim que são classificatórias para a Copa do Mundo. O Tite está balançando no cargo. Duas alternativas cresceram muito. E se fala isso muito no centro do país. A primeira, que ele poderia pedir demissão, não hoje, depois do jogo contra o Equador, mas na próxima semana o Brasil enfrenta
o Paraguai em Assunção, e depois dessa partida o Tite poderia apresentar o seu pedido, a sua carta, seu pedido ao presidente Rogério Caboclo. Esta é uma posição muito forte que está correndo nos bastidores da CBF no Rio de Janeiro. Outra, o presidente Rogério Caboclo, que tem dado alguns passos num caminho de interferência nas convocações no trabalho do Tite, também estaria descontente, especialmente agora que ele se colocou favorável ao lado dos jogadores de forma escancarada. Ele não disse isso publicamente ontem, mas na coletiva ele disse: nós temos a nossa posição. Nós temos a nossa posição e na hora oportuna nós vamos manifestá-la. Então tá claro que o Tite está do lado dos jogadores. A gente conhece qual é a linha política do Tite, ele nunca escondeu isso. A gente conhece, pode até não ser uma questão política, eu não estou aqui dizendo que é, mas há uma tendência disso, pode ter interesse comercial, pressão de patrocinador, né? Então tem uma série de fatores aí paralelos que podem estar fazendo com que os jogadores tomem esta medida. O Tite também pode ser demitido, portanto, pelo presidente Rogério Caboclo. Já se fala no Rio de Janeiro que o nome do Renato Portaluppi, ex-técnico do Grêmio, corre muito forte no bastidor para treinar a seleção brasileira. A seleção, antes da gestão de Rogério Caboclo, quando ia contratar um técnico, tinha como hábito deixar o nome vazar, deixar o nome especular, ver qual é a repercussão e aí sim contratar este nome ou não. Certa vez, o Dunga foi lançado, houve uma rejeição e naquele momento ele acabou não sendo contratado. Isso acontece não só na seleção brasileira. O Inter fez uma vez isso aí com o Cuca, né? Lá no começo dos anos 2000, deixou vazar o nome do Cuca, acho que na época até acabou contratando Dorival Júnior. Aí houve uma grande rejeição dos torcedores em pesquisas interativas e tal, a mídia não comprou a ideia, o Inter acabou não contratando o Cuca. E se diz que o Cuca foi usado assim, para fazer um teste de se a torcida aprovaria. Acho que foi na gestão Giovanni Luigi que acabou contratando, se não me engano, Dorival Júnior. Então a CBF poderia estar lançando no bastidor o nome do Renato para ver se tem aprovação. A gente sabe que o torcedor do Grêmio vai aprovar. Imagino que o torcedor do Flamengo, ele teve um pequeno atrito aí com o Flamengo na época do Jorge Jesus, foi um atrito mais com o Jorge Jesus, talvez, quando ele falou que fazer futebol com tantos milhões é mais fácil, diminuindo um pouco o trabalho dele, mas acho que isso aí está saneado. O Renato, por ter essa relação muito estreita com o Rio de Janeiro, eu acho que teria um certo apoio para treinar a seleção brasileira. Bem, este é um ponto. O outro ponto, os jogadores, especialmente o Neymar, estão ligando para alguns colegas de clubes na Europa e que vão jogar a Copa América no Brasil para ver se eles conseguem contaminar os demais jogadores, colegas, para que as seleções também criem um ambiente de boicote à Copa América e a competição não aconteceria. Mas tem um problema. Uma coisa é a Copa América para o Brasil, os interesses comerciais da CBF. Outra é para países de menor patrocínios, como por exemplo o Equador, como a seleção da Bolívia, do Peru, a própria Colômbia. A participação na Copa América rende para uma seleção 4 milhões de dólares. Só para participar da Copa América, a Conmebol paga isso. Se chegar ao vice-campeonato, vai a 9 milhões. Então, se passar a primeira fase, já ganha mais uma grana, vai a talvez 6. E se chegar ao título, 14 milhões de dólares. Ora, o título a gente sabe, né? Brasil, Argentina, Uruguai, talvez Chile e Colômbia, fica por aí. Difícil que uma outra seleção consiga se aventurar. Paraguai já ganhou, ok? Tá bem, mas não vejo hoje o Paraguai com essa força. Então fica nesse aí. Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile. Tá, são esses aí. Mas, para um país como o Equador ganhar 4 milhões, se passar pela primeira fase, vai a 6, 7 milhões de dólares, é uma baita premiação. E isso bota no bolso do jogador, isso bota no cofre da Confederação Nacional deste país. Então é mais difícil que os jogadores brasileiros consigam sensibilizar esses jogadores. Talvez a Argentina, né, liderada pelo Messi, mas a Argentina não ganha um título desde 1993, pode querer participar, ainda mais sem o Brasil. O Tite, eu lembro para vocês, foi questionado na coletiva de ontem se havia possibilidade, eu até publiquei aqui no meu canal do YouTube, tem um vídeo anterior sobre isso que eu fiz ontem à noite, se havia possibilidade de a seleção brasileira não disputar a Copa América. Ele não respondeu. Ele, tem a importância, a eliminatória é mais importante, saiu pela tangente. O Tite ontem deu uma pipocada na coletiva. Convenhamos, hein? Que pipocada do Tite, né? Puxa, pensei que ele ia pro enfrentamento para colocar a verdade. Não, eu vou responder e não respondia. Se os jogadores da seleção brasileira, ainda que a competição não seja relevante, ainda que a competição não seja importante, mas se esses jogadores não aceitarem, se negarem, uma coisa é conversar, uma coisa é tu conversar com o teu diretor. Olha, Caboclo,
A gente acha que é o Rogério Caboclo, presidente da CBF, a gente acha que não há necessidade, você podia fazer um teste aí com outros jogadores, fazer uma seleção de menor grandeza para disputar esse torneio, a gente tem jogado Copa América e tal, que o Brasil já ganhou tantas vezes, quem sabe dar oportunidade para os jogadores aqui do futebol brasileiro. Esta é uma posição. E aí daqui a pouco o presidente faz um acordo. Não, então vocês são aí em número de 18, 15, vamos fazer o seguinte, vamos jogar aí com esses que menos serviram à seleção, 7 ou 8, para não descaracterizar tanto o time, fazer uma negociação. Outra coisa é esse grupo se negar a jogar. Bom, se esse grupo se negar a jogar, gente, se esse grupo se negar a jogar, aí não tem alternativa. Tem que desconvocar todos que se negam, saber em que posição está o treinador, se ele está do lado da entidade ou se ele está do lado do jogador. Se ele estiver do lado do jogador, infelizmente, tem que bailar também. Tem que convocar um novo grupo, convocar um novo técnico, mas atenção, as consequências não são só essas. Não dá para contar com este grupo que vai se negar a jogar uma competição oficial para a Copa do Mundo. Ah, mas aí o Brasil não ganha a Copa do Mundo. Não vai ganhar com esse grupo, também acho isso. Ah, tem mais chances de ganhar com o Neymar, com o Alisson, com outros tantos, com o Everton. Ah, tem. Tá bem, mas se eles se negarem a jogar... Até então jogaram. Lá atrás teve um momento em que acabaram não jogando quando o Dunga era o treinador. Lá atrás teve um momento. Mas se negarem a jogar, não, nós não vamos jogar. E observem, eles estão fazendo o complô, tentando armar um boicote continental. Isso é grave, gente. Isso não pode funcionar assim. A CBF não pode permitir isso. O presidente Rogério Caboclo, ainda que esteja enfraquecido no cargo por conta dessa denúncia, por conta de episódios recentes que aconteceram, que o fizeram balançar no cargo, ele tem que ter pulso firme. Ele tem que mostrar que ele comanda a Confederação Brasileira de Futebol ou não. Porque se ele desconvocar os jogadores agora e no ano que vem chamá-los para que disputem a Copa do Mundo, ele está desmoralizado. O Brasil não pode ser refém de meia dúzia, de 10, 15, 20 jogadores. Uma coisa é uma negociação, é um diálogo. Pega os que jogaram mais na temporada, os que estão mais desgastados, ok. Tira 5 ou 6 e o resto do grupo se sacrifica em nome de todos. E talvez depois de uma classificação alcançada nas eliminatórias para a Copa do Mundo, se possa preservar esses que jogaram a Copa América. Isto é negociação, isto é transigência, isto é diálogo. Mas uma posição firme do grupo de jogadores. Não vamos jogar a Copa América... Isso tem consequências. E eu só vejo uma saída para a CBF. Que eu acho que é uma entidade mal presidida, eu acho que o Caboclo não tem tamanho, não tem expertise, não tem experiência para estar à frente do cargo. Mas ele que tenha pulso firme para dizer, se vocês não jogarem a Copa América, vocês estão fora da Copa do Mundo. E banca, faz um time de jogadores brasileiros ou de quem está no exterior e que queira vestir a jaqueta amarela. Banca, Copa do Mundo não para esse grupo. Depois, a partir de 2022, a gente vê como é que fica. Eu não convocaria mais. Quem se nega a jogar pela seleção brasileira, a não ser que tenha um problema específico particular, quem se nega a jogar pela seleção brasileira não pode mais jogar pela seleção brasileira. Uma coisa é o jogador negociar e pedir para não jogar. Olha, a gente pensou e tal, isso é um ponto. Agora, se eles fincarem pé e se o Tite estiver com eles, vai junto. É hora da CBF se impor e mostrar o seu tamanho, que a seleção não depende de alguns jogadores. A seleção é muito maior que isso. Se inscrevam no meu canal. Ativem as notificações, deixem um like, venham participar nos comentários e agora, passadinha na OneXBet, 1xBet, link na descrição deste meu vídeo. Feitoria gurizada. Então vai um abraço.